Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa série Jornada de Resultados Reais da 4 Academia. Meu nome é Gustavo e hoje eu estou aqui para responder uma pergunta muito frequente nas nossas redes sociais, no nosso grupo no WhatsApp e Telegram. Então vamos lá pessoal, a pergunta é essa aqui: é possível emagrecer nesta pandemia? Então a primeira coisa que eu quero convidar vocês é a gente voltar lá para aquela base e entender como que funciona o emagrecimento. Para o emagrecimento funcionar, a gente precisa de um conjunto de hábitos saudáveis e não de um hábito saudável isolado. Não basta você falar assim, vou começar a treinar e vou emagrecer. Você tem que aderir a outras coisas também, né? A maioria dos hábitos saudáveis são esses, né? Só que a gente tem que escolher aqueles que vão diretamente ao nosso objetivo, que são os musculação, treinamento intervalado e uma alimentação saudável, né? Então, pessoal, aí surge a pergunta. Então, quer dizer que se eu começar a comer saudavelmente e treinar, eu consigo emagrecer? Olha, é difícil, nem sempre, porque assim, a gente conhece algumas pessoas que estão nesse caminho, estão fazendo essa tentativa aí de treinar e se alimentar bem e não conseguem, né? Elas não conseguem emagrecer. Então, pessoal, por quê? Vamos lá. Para emagrecer, tanto o plano alimentar quanto o treinamento, ele precisa de um planejamento. Então, ele precisa não só de um planejamento qualquer, ele precisa de um planejamento de um profissional que está regendo toda aquela estrutura ali, né? Então, a gente falou que ia mexer no plano alimentar e na atividade física para a pessoa conseguir emagrecer. Então, como que a gente faz para... Como fazer o plano alimentar funcionar? Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, quanto ao roteiro alimentar, eu não vou me ater a aprofundar muito nisso, porque isso é uma questão mais do nutricionista, né? E, então, assim, mas o que a gente vê, né, nessa trajetória aí, nessa busca do emagrecimento, né? Primeira coisa que eu tenho a falar é que todo mundo precisa de um roteiro alimentar. Não é de uma dieta, é de um roteiro alimentar. Onde quando você vai lá, fala assim, eu preciso de um plano para eu comer bem, né? Então aí você vai lá no nutricionista, ele vai colocar os macronutrientes suficientes em cada refeição, né? Para funcionar também você vai precisar de uma rotina, seguir o que o nutricionista te passar. E também, pessoal, tem que ter uma percepção mais aumentada sobre o próprio corpo. Saber qual é o alimento que te inflama, que te faz mal, né? Para o nutricionista falar assim, pronto, agora você tem as quantidades suficientes e eu tirei tudo aquilo que te faz mal, né? Então estamos programando o seu corpo para emagrecer, né? Então vamos lá. E atividade física? Como que a gente faz para funcionar, né? Primeira coisa, quais as atividades? Então a gente já combinou, né, que é a musculação para fortalecer a musculatura, né? E o treinamento intervalado para gastar caloria. Isoladamente, eles funcionam? A musculação gasta pouca caloria e o treinamento intervalado, ele precisa da musculatura forte, senão ele tende a interromper por causa de dor, por causa de lesão, por causa de uma série de problemas. Então as duas a gente sempre associa para a segurança e para a longevidade do projeto, né? Como que funciona a atividade física? Primeiro, quando a gente pega lá o aluno, a gente vai entender, né, quantas vezes por semana, isso vai ser dentro da rotina dele, nós vamos calcular de 3, 4, 5 vezes por semana. Qual que é a intensidade que a gente tem que propor, né? Quais são os exercícios que deve compor aquele treinamento, né? A consistência, a frequência do treino, a frequência no treinamento tem que ter boa consistência. Então, se você programa para fazer 5 vezes por semana e faz uma entrega de 2 vezes por semana, então tem uma consistência baixa de frequência, né? E o programa que o professor montou foi para 5 vezes, então alguma coisa está deixando de ser feita aí, né? Não funciona, tem que ter essa consistência. Se você planejou em fazer 5 vezes, né? É provável que entregue lá 5, na pior das hipóteses, 4 vezes, uma vez ou outra é normal faltar, né? E ela tem que ser supervisionada, porque assim,
Se o professor não vê como que o aluno está executando, por mais que o exercício tenha variáveis limitadas ali, o professor vai olhar se aquilo está certo ou não. Porque se você passa lá por 2 semanas fazendo a mesma proposta com o exercício errado, é provável que aumente o risco de lesão, né, e também tende a não funcionar conforme a proposta do treinamento. Então vamos lá. Uma coisa que eu queria chamar vocês para pensar é assim: se cuidar para não engordar, ele tem um custo, né? Você tem um custo com disciplina, você tem um custo com uma boa alimentação, você tem um custo com preparar essa boa alimentação, né? Você tem um custo com gastar caloria naquele dia que você não está muito bem, né? E tem que se colocar em treinamento, né? Então assim, tudo isso tem um custo, sim, né? Mas vamos parar para pensar uma coisa. Já parou para pensar nos custos quando você está engordando? Porque sim, tem custo que a gente vai ver a longo prazo, né? Porque o corpo, quando ele está engordando, é sinal de que a saúde não está bem. A alimentação também não está legal, né? E quando você for acordar, já se passaram lá tanto tempo e você já está com 10 quilos acima do peso, né? Todo mundo sabe que quando as pessoas estão em atividades, elas estão se sentindo bem, elas estão se sentindo assim, com uma sensação melhor de bem-estar, né? E isso aí conta muito, né? Ficar o dia inteiro com essa sensação, ou então ficar o dia inteiro com uma sensação de que você está insatisfeito com o seu corpo, né? Que não está legal. Então, assim, tem um custo que a gente nunca parou para pensar, para avaliar o que é o custo-benefício de fazer e não fazer. Eu quero que vocês assim reflitam sobre isso, tá? Porque isso é muito importante para a manutenção da saúde mental, não só da saúde física. Então esse foi o primeiro episódio dessa série, Jornada de Resultados Reais. Eu vou estar aí frequentemente respondendo outras perguntas.